Bom dia, Diédia. Bom dia a todos os nossos alunos e telespectadores. Eu gostaria muito de poder ver quem está participando, mas devido às limitações de tecnologia, a gente está vivendo uma adaptação, né? Então, mesmo assim, é um prazer estar aqui com vocês. Como o Diédia me apresentou, Ricardo Plácido, eu sou pernambucano, mas há aproximadamente 10 anos eu vim morar no Acre. Prestei um concurso público para biólogo e vim trabalhar nessa área de meio ambiente e conservação, né? Sempre foi meu sonho vir para a Amazônia, desde a graduação na Universidade Rural, quando eu estudava com as meninas, com todos os colegas aqui. Então, eu sempre dizia para minha mãe que meu sonho era vir para a Amazônia. Eu até dizia para ela, eu vou me embora para a Amazônia, nunca mais eu volto. Aí, outro dia, ela falou, bichinho, você bem que disse que ia se embora mesmo, não ia mais voltar, né? Então, eu trouxe ela para cá, ela já conheceu, adorou, viu que não é só mato, que tem cidades, que tem civilização também, né? Porque parece uma realidade distante, mas faz parte do povo brasileiro, né? A região norte. Então, é tão magnífica quanto o Nordeste, né? Então, gente, para não extrapolar muito, eu não vou conversar demais, vou montar aqui a apresentação. Só um segundinho que eu vou abrir aqui a tela para a gente colocar uma apresentação simples de slides, só para eu nortear o que é que eu vou falar. Já está aí na tela? Isso, pessoal. Já está, né? Já dá para ver a apresentação, né? Os slides estão na tela, né? Ei, pessoal? Sim. Joia. Pessoal, bom, como o Diédia falou, né, o tema desse ano do Dia Mundial do Meio Ambiente é biodiversidade. Isso porque 10 anos atrás, em Nagoya, foram criados as metas de Aichi, na província de Nagoya, no Japão, que faz parte da Convenção da Diversidade Biológica, da Conferência das Partes da ONU, né? Então, eu vou abordar um pouco aqui, de maneira mais abrangente, mecanismos utilizados para a conservação da biodiversidade. E aí, como eu trabalho na Amazônia, eu vou dar um enfoque justamente na região amazônica, né? Então, eu vou falar sobre unidades de conservação e biodiversidade na Amazônia. É certo? Já fui apresentado. Bom, de fato, o que é biodiversidade ou diversidade biológica, né? É um conceito que foi criado justamente na ONU e diz respeito à variabilidade entre os seres vivos, de todas as origens, né? Desde terrestre, marinha, e aí engloba basicamente 3 níveis. O conceito ele extrapola só ser somente a variabilidade de seres vivos. Então, ele abrange também a diversidade de ecossistemas, a diversidade de espécies em si, como é o cerne principal do conceito, né? Mas também abrange a diversidade genética dos seres vivos da Terra. Então, é um conceito que a gente pode, inclusive, extrapolar até para a biosfera como um todo, né? Então, o conceito de biodiversidade, ele nasceu simples, mas foi se ampliando. Então, para proteger a biodiversidade no globo terrestre, no mundo inteiro, a COP10, em 2010, Nagoya, Japão, definiu um plano estratégico mundial para tentar reduzir os efeitos de perda de biodiversidade no planeta e criaram as metas de Aichi para que os países membros e signatários da ONU, né, da Conferência das Partes, entre eles o Brasil, criou esse plano estratégico com basicamente 20 metas a serem alcançadas entre os anos de 2011 a 2020. Então, as metas de Aichi definiu esses objetivos com metas específicos. Eu não vou abordar tudinho aqui, porque fica muito
grande, mas depois vocês anotem aí, é só pesquisar na internet que tem tudo direitinho. E um dos objetivos dessas metas era justamente você criar áreas protegidas dentro dos territórios dos países, né? Então, já que eu falei em áreas naturais protegidas, eu faço a pergunta: qual que é a ferramenta atual mais eficaz de proteção da biodiversidade? É justamente isso que é um dos principais objetivos das metas de Aichi, a criação de áreas protegidas. Áreas protegidas são espaços territoriais que são criados pelo poder público, né, nas 3 esferas, federal, estadual ou municipal, que visa garantir a proteção legal de territórios com características naturais relevantes. E aí a gente pensa biomas, tipologias florestais, espaços com áreas de bacias hidrográficas. Então é bem abrangente. Então você percebe que tem um espaço ali com características naturais que precisa de proteção. Então você institui através de instrumentos legais uma área protegida. No caso do Brasil, área protegida é um conceito bem lato sensu, bem amplo, mas temos basicamente 2 tipos principais, que são as unidades de conservação da natureza, ou somente unidades de conservação, e a outra modalidade seria terras indígenas, que aí é um outro meio de se criar, tem uma outra, digamos, uma outra forma legal de se criar, que aí através dentro do governo federal, né? Então, isso aí é obrigação do Ministério da Justiça. E aí, povos indígenas, eles reivindicam aqueles espaços que têm uso ancestral, mas no nosso caso aqui, eu vou abordar um pouco mais sobre unidades de conservação, que são espaços criados em si para a proteção da biodiversidade e de populações tradicionais que existem ali, sejam elas ribeirinhos, extrativistas. Então, vou passar aqui o slide. No Brasil existem as categorias de unidade de conservação, né? Elas são agrupadas dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é o SNUC. Eu acho que eu inverti o slide aqui, eu vou passar e depois eu volto. O SNUC, que é instituído pela Lei 9.985, foi de 2000. Essa lei ela passou 10 anos, aproximadamente, sendo debatida dentro do Congresso, com a sociedade, com especialistas, e em 2000 ela foi promulgada e ela agrupa o Sistema Nacional de Unidade de Conservação do Brasil, né? E, voltando aqui, dentro desse sistema a gente tem 2 categorias de uso, que são as unidades de conservação de uso sustentável e as de proteção integral. Temos 7 de uso sustentável e 5 de proteção integral. A diferença é que, nas de uso sustentável, aí temos como exemplo reservas extrativistas, áreas de proteção ambiental, e, inclusive temos unidades que são particulares, né, como as RPPNs, que são Reserva Particular do Patrimônio Natural. Vocês, para entenderem um pouco mais desse sistema, é a Lei 9.985, que está lá, tem todos os conceitos, tem direcionamento para gestão, regulamentação, o que pode e o que não pode para cada categoria. Então, as de uso sustentável, ela permite o uso direto, né? São categorias que permitem o uso direto dos recursos naturais, desde que de maneira racional e sustentável, né? Aí eu trago aqui como exemplo o manejo de recursos pesqueiros, manejo florestal de madeira, desde que seus planos de manejo florestal sustentável, até de produtos florestais não madeireiros, como óleos, extração de açaí, e esse tipo de coisa, né? No caso do Nordeste, por exemplo, a pesca de caranguejo, tudo dentro de uma regulamentação específica, né? Já as unidades de conservação de proteção integral,
são aquelas que são mais restritas o uso. Então, temos como exemplo aí mais conhecido os parques, né? Parque Nacional, tem o Parque Nacional do Fernando Noronha, o Parque Nacional da Tijuca, e tem outras categorias que são bem restritivas, assim, como estações ecológicas, reservas biológicas, entre outros. Algumas dessas unidades de proteção integral que não se permite o uso direto de recursos naturais, tem outras oportunidades de uso, como visitação pública ligada ao turismo, e aí é permitido o uso indireto, como pesquisas científicas, educação ambiental. Então, são espaços destinados realmente para que não haja extração dos seus recursos, mas permite-se outros usos indiretos, né? Então, aqui é uma proporção mais ou menos, voltando lá às metas de Aichi, uma das principais metas daquela conferência era que até 2020 os países instituíssem dentro de seus territórios cerca de 17% de áreas protegidas, né, destinadas à conservação da biodiversidade. Essa meta foi ultrapassada, o Brasil ultrapassou, né? Então, desse período para cá, a gente ultrapassou essa meta e conseguimos, pelo menos nesse sentido, a gente cumpriu as metas de Aichi. Embora criar um espaço desse não quer dizer que ele seja efetivo, é preciso toda uma gama de gestão e fazer com que o espaço ele realmente cumpra seus objetivos. Eu vou falar mais à frente um pouco sobre isso. Essa aqui é uma proporção de áreas protegidas na Amazônia, né, entre terras indígenas, que é um outro tipo de uso, é um espaço que os indígenas eles utilizam, os recursos estão ali tomando conta das áreas. Temos 21,7%. Está um pouco desatualizado esse número, que foi de 2011, mas é por ali. 21% de terra indígena, mais uns 22% a 24% de unidades de conservação. Então, todo o território amazônico, quase mais de 40% da área da Amazônia é destinada à área protegida para conservação da biodiversidade e manutenção do modo de vida de populações indígenas, né? Então, você vê todo o território amazônico, quase mais de 40% é destinado à proteção da biodiversidade, né? E de povos associados à floresta. Então, uma grande vitória isso, né? Aqui eu trago um mapa para se ter noção, né? Digamos, no Brasil temos 30,2% de áreas protegidas, né? Na Amazônia você vê aí, ó, os 40% da Amazônia, essas manchas verdes são espaços que legalmente são protegidos por lei, né? Então tem regime diferenciado de gestão, o que é um grande desafio, né, para os gestores de recursos naturais, né? Deixa eu passar aqui. Opa. Bom, aqui já um recorte para a Amazônia Legal brasileira, que tem mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, né? Em verde, temos as unidades de conservação em âmbito federal e estadual. As verdes são as do estado. Se você vê aqui o Acre, ó, aqui na pontinha da boca da cabeça do cachorro do Brasil, tá vendo? Eu sou gestor dessa área verdinha que está bem nessa boca aqui, na linha seca do mapa do Acre, à esquerda do mapa, né? Tem uma áreazinha verde clara, eu sou o chefe desse parque. Então, cerca de 60% do território brasileiro compõe a Amazônia Legal. E dentro da Amazônia Legal temos 112 milhões de hectares, mais ou menos, protegidos por unidades de conservação, destinados à proteção da biodiversidade e uso sustentável dos recursos. Então, são bastante territórios, né? Tudo isso visa garantir a manutenção da floresta amazônica, sendo que a gente sabe, e eu vou abordar um pouco, o quanto a gente vem sofrendo de ameaças
né, para proteção da floresta. Bom, para gerenciar esses espaços, a gente dispõe de instrumentos, né, de ferramentas de gestão para poder fazer com que eles funcionem. E o principal instrumento de gestão de uma unidade de conservação se chama o plano de manejo, ou plano de gestão, que é um documento técnico, né, que lá dentro tem todas as regras e zoneamento das áreas, porque um espaço desse ele tem várias zonas. Tem zonas de uso, pode ter zonas de conflito, alguns desses espaços têm a tal zona de amortecimento, que é uma área instituída ao redor do parque como uma área tampão, né, para impedir o avanço de impactos negativos. Então, o plano de gestão ou de manejo é um documento que tem as zonas da unidade e tem todas as regras de uso. Além disso, tem programas que você deve, ao longo dos anos, você deve desenvolver, como turismo, fiscalização e outros, né? Bom, além do documento técnico, que é o principal norte do gestor, há também o segundo grande instrumento de gestão é o conselho, né? O conselho gestor ele é composto por entidades da sociedade, interessados da área, como povos que são residentes nas unidades que têm permissão de morar gente, e entes públicos, né? E aí vai secretarias, vai IBAMA ou Secretaria de Saúde, depende do perfil, né, de cada unidade, mas de todos os casos são entidades que atuem naquele território, mas preferencialmente tem que ser metade sociedade civil e metade poder público, para que haja assim um planejamento adequado das ações e programas, né? O conselho é a instância de decisão que dá apoio ao gestor. Então, qualquer decisão você compartilha com o conselho e ele delibera se aquilo vai acontecer, orienta, aconselha. Então, para que, por exemplo, os programas e ações sejam eficazes, seja fiscalização, pesquisa, visitação, acordo de uso dos recursos nas unidades que é permitido o uso direto, tudo isso para que no final a gente consiga alcançar o objetivo daquele espaço protegido, daquela unidade de conservação, que é a manutenção da biodiversidade, né? Então, para você conservar a biodiversidade, você tem que ter várias instâncias de decisões, né, que visem o gerenciamento e manejo dos recursos naturais. Bom, agora, mesmo que no Brasil tenha toda essa quantidade de áreas naturais protegidas e que a gente tenha instituído por lei uma proteção legal, na prática, na Amazônia, esses territórios são imensos. Por exemplo, eu sou chefe de um parque que tem mais de 600 mil hectares. Então, não tem como acessar todo o território, alcançar os limites dele, às vezes a não ser que sobrevoo. Então, é um desafio imenso, né, para as equipes. A gente monitora por satélite. Só que, ao longo dos anos, a gente acompanha no noticiário os impactos que a floresta amazônica vem sofrendo, né? E as unidades de conservação também, porque está no meio dela e tem vários espaços protegidos que estão aí sendo alvos de ataques, né? Então, os principais impactos negativos a gente vê queimada todo ano, invasão de terra por grileiros, garimpo, né? Garimpo ilegal, contamina tudo. O pessoal em busca de uma saída para viver é o caminho fácil do ouro, né? Então, exploram aqui no Rio Madeira, tem bastante garimpo, vieram bater aqui agora no parque que eu gerencio, atrás de ouro também. Então, eles começam essa conversão do uso do solo com queimadas, aí depois invadem, depois pasto, né? Aí tem vários perfis de infratores que vêm ameaçando a floresta amazônica, né? Aqui do lado é um mapa mais atual,
em roxo, lilás, foram as unidades de conservação mais afetadas, né, na atualidade. Aqui embaixo no Acre, no caso, a reserva extrativista Chico Mendes, que é uma das maiores do país e uma bem emblemática, né, foi alvo de bastante desmatamento. E o problema é que o discurso de autoridades vem incentivando práticas de invasão, de queimada, de desmatamento, né? Então, autoridades públicas que devem defender o meio ambiente, como presidente, governadores, por lei, a gente vê o artigo 225 da Constituição, então, todos têm direito a um meio ambiente equilibrado, né? Então, os governantes, eles têm que saber que as políticas de meio ambiente fazem parte do rol de políticas públicas que eles devem promover. Então, não existe esse negócio de você vai promover um tipo de política em detrimento de outra. Não, você tem que ter consciência de que são vários tipos de políticas que você tem que atuar. E meio ambiente tem a ver com a saúde da população, da sociedade e das futuras gerações, né? Então, a gente vem batalhando aí para coibir as práticas que trazem impactos negativos para as unidades de conservação e para a floresta amazônica em si, com fiscalização. Mas só que os caras tem muita artimanha, né? Então, é um trabalho bem difícil, mas tem que alguém enfrentar isso, né? Bom, por outro lado, mostrando uma agenda mais positiva sobre a importância da floresta amazônica e da biodiversidade, que a Amazônia tem superlativos em biodiversidade, né? Um número de aves imenso, mais de 1.300 espécies, mais de 1.300 espécies de aves, mais de 400 espécies de anfíbios, mais de 300 espécies de répteis, mais de 40 mil espécies da flora. Então, em termos de biodiversidade, a floresta amazônica ela é um superlativo, né? Trata-se da maior floresta tropical do mundo, né? Então, é um patrimônio de todos. A gente, mesmo que quem não mora aqui, teria que ter o dever de agir em benefício da floresta amazônica, porque ela traz diversas regulações, né? Essa imagem ela mostra que os serviços ecossistêmicos e serviços ambientais, que são serviços que a natureza e a floresta amazônica ela prestam para todos, prestam para o globo de maneira gratuita, entendeu? Só com os processos ecológicos que existem ali. Então, cada ser vivo, cada espécie, ela faz parte de uma teia intricada, né, que interage ali e em benefício do equilíbrio total daquele ecossistema, daquele bioma. Então, cada vez que a gente perde uma espécie, é como você pegar o livro da vida e cada vez que uma espécie é extinta, você arranca uma página daquele livro. E aí aquilo ali poderia ter informações que pode beneficiar a gente, poderia beneficiar a gente como ser humano, o planeta. Então, é imprescindível que a gente diminua a perda de biodiversidade e extinção de espécies, né? Porque, veja, em termos macro, os benefícios da natureza e da floresta amazônica, elas provêm comida, matéria-prima, recursos medicinais, porque tem muitas substâncias que a gente nem descobriu e, por exemplo, a cloroquina, ela foi descoberta de uma árvore chamada quina, e que também ocorre na Amazônia, né? Água potável, regulação da qualidade do ar, e aí você vê vários âmbitos de regulação que os serviços que os ecossistemas prestam, desde a erosão do solo, regulação climática da água. Essa parte de regulação climática é muito discutida hoje em dia, né? Eu vou, no próximo slide, já para concluir, eu vou falar um pouco disso, dos rios voadores, né? Então, a biodiversidade em si, ela atua também regulando doenças e pragas por conta da cadeia trófica de predadores, importantíssima polinização, né? Que
sem a polinização, a agricultura vai para o brejo, né? Então, tudo isso, desde a fotossíntese, que todo mundo aprende o que é, né? No ensino fundamental, ensino médio, desde cedo a gente aprende, ciclagem dos nutrientes, os ciclos do carbono, nitrogênio e todos os vários outros elementos, formação de solo, toda essa gama de serviços, né, além da parte cultural, que é bem típica do ser humano, visitação, recreação, lazer, tudo isso são serviços que a natureza presta para a gente e a gente deveria, na verdade, há uma discussão que deveria se incorporar dentro da economia. Na hora que lança-se o PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas que um país produz, não se internaliza dentro desses índices econômicos os serviços que a natureza presta. Então, o valor só vai ser real quando a gente incorporar, porque para a gente produzir, a gente está extraindo coisa da natureza, a gente está extraindo, produzindo e está extraindo recursos naturais. Só que a gente não conta o que está sendo extraído. Então, aquele valor econômico ali, ele não é real. No dia que a sociedade global começar a internalizar os valores dos serviços que a natureza presta dentro da economia, aí eu acredito que a gente vai começar a mudar a nossa relação, né? Porque há alguns anos a gente vem estourando no meio do ano o que a gente chama de pegada ecológica, a gente vem a cota que a gente teria de extrair recursos naturais do ano, a gente estoura ela no meio do ano, mais ou menos. Junho, julho, a gente já extraiu tudo que deveria extrair um ano. Então, é como se fosse um cheque especial de um cartão. A gente começa tudo que a gente está tirando do meio do ano para frente e a gente já está pegando emprestado do que deveria ser para as futuras gerações. Então, é preciso a gente mudar essa relação, né? Bom, eu termino falando muito, aí entre outros, em assuntos mais discutíveis, né? Eu vou passar o slide aqui, e para mostrar essa imagem, isso é o que a gente se chama de rios voadores, né? Que é a evapotranspiração de gotículas de água que formam essa imensa mancha de água que a floresta amazônica ela produz, né? E distribui ao longo do continente americano. Então, cada árvore, uma árvore de 10 metros, por exemplo, ela bombeia uma quantidade de água imensa, né? Mais de 300 litros de água, aproximadamente. E vai se formando esses vapores de água que descobriram que formam esses chamados rios voadores, né? Essas águas, parte dela cai na própria floresta amazônica para a manutenção dela e parte dela se distribui pelas regiões do centro-oeste, sul e sudeste do Brasil. Então, por isso que você vê, se vocês assistirem o noticiário, o sul do Brasil está sofrendo com secas. Muito provavelmente está associado ao avanço do desmatamento na Amazônia. Por isso que é imprescindível que a gente freie o desmatamento ilegal, porque essa regulação climática do Brasil, né, através da floresta amazônica, pelos rios voadores, inclusive a região do centro-oeste, é onde se produz a agricultura, onde está o seio do agronegócio brasileiro, depende dessa irrigação. Então, para você ver que está tudo interligado. Então, a floresta amazônica não é só um maciço de mata que está ali na região norte do Brasil. A função dela é muito mais abrangente do que se pensa. E, assim, a biodiversidade que forma toda essa teia, que as árvores precisam de micro-organismos que ajudem a captação de água, de tudo, e dos nutrientes, para que a árvore possa crescer, se desenvolver, e aí vai liberar aerosóis, vai liberar vapores de água, que vai se juntar com de outros e forma esses rios. Por exemplo, as árvores precisam de polinizadores, de dispersores como aves, mamíferos, e aí você vê que a biodiversidade é tipo aquele filme mesmo, Avatar, entendeu? Tem uma rede interligada que forma todo o processo.
Então, se a gente quebra esse processo da formação dos rios voadores, que é muito importante para a irrigação e regulação climática, não só do nosso continente, mas isso influencia também no continente, ou no clima planetário, as futuras gerações, inclusive a gente, já vem sofrendo com eventos extremos, que são secas severas, o que era para chover no mês, a distribuição de chuvas fica irregular. Desculpa. E aí é importante esses processos chegarem à consciência da sociedade, né, para que a gente possa lutar para mantê-los, né. Por isso as metas de Aichi, ela vem visando a garantia da manutenção da biodiversidade, que a grosso modo, no final, é o principal elemento de equilíbrio de todos esses serviços que a natureza presta para todos nós, né? Então, não sei se Bruno quiser abordar um pouco mais sobre esses rios voadores, sobre a importância das águas que vêm dos oceanos, que se juntam com a floresta, toda essa gama de componentes que a natureza traz para a sociedade. Aí eu deixo mais para os colegas. Era isso, eu queria trazer uma reflexão mais e algumas informações a respeito da área que eu venho atuando, né? Qualquer dúvida eu fico à disposição. No mais, eu agradeço aí. Desculpe se eu extrapolei, eu não estava nem contando o tempo, mas é isso. Então, obrigado e fico à disposição para mais informações.